Macapá, estado do Amapá, aqui na Beira Rio, é o que a gente vai aqui no museu. Vamos no museu, conhecer o museu. Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva, esse museu. Bora lá, tá quase para fechar o museu. Vamos lá. Aqui vai dar sentido à Fortaleza de São José de Macapá. Aí o museu, vamos lá. Aí estamos no museu. Macapá, capital da nossa terra em expansão. Estamos no museu. Aqui é uma carta de Juan de La Cosa, primeiro das Américas, outubro de 1500. O Amapá revelado ao mundo pelo Tratado de Tordesilhas, 1494, as terras que hoje pertencem ao Amapá integravam os domínios ultramarinos da Espanha. Sua faixa costeira era densamente povoada por várias tribos. As tribos aqui. Aqui um registro cartográfico do século XVI com a denominação de Paricura para as terras amapaenses. Então, expedições espanholas e portuguesas navegaram constantemente o Mar Dulce, nome dado ao rio Amazonas por Vicente Eanês Pizon, nos primeiros 15 anos do século XVI. Contudo, algumas dessas viagens foram mantidas em segredo, algumas por algum tempo, outras para sempre. Sobre as viagens espanholas à América do Sul, são famosas as realizadas por Vicente Eanês Pizon. É um pouco da história aí do estado do Amapá. Outro mapa aqui, a província de Nueva Andaluzia, como foi denominada as terras amazônicas pelos espanhóis em 1545. Terras do Cabo Norte. Tem um modelo de casa forte construída pelos lusos brasileiros para defender a terra amapaense dos séculos 17 e 18. Núcleos pioneiros de colonização. Embora o território que hoje constitui o Amapá tenha sido elevado à categoria de capitania a 14 de junho de 1637, com a denominação de Capitania do Cabo do Norte. A colonização portuguesa na região só começou efetivamente a partir da segunda metade do século XVIII. Muita história aqui. Retomada essa disputa pela região contestada. São pequenas e ligeiras, quando baste para navegarem de umas outras ilhas, transportando as suas famílias, e como são tão leves, correm pelas águas com tanta ligeireza que parece voam. Padre João Daniel, manuscrito de 1722 a 1776. Essa é a imagem da nossa terra no início do século XX, Macapá. Vamos lá ver algumas imagens aqui. Essa aqui é a Fortaleza de São José, cara. Olha como é que era aqui. Aqui essa foto Essa igreja fica próxima ao Teatro das Macabeiras aqui. Vou mostrar ela qualquer dia desse aí.
Auxiliadora Macapaense de José Bem. Fotos antigas aí do início do século XX. Recentemente a gente fizemos uma apresentação de mar abaixo. Até postei o vídeo aí, eu e os colegas. Eu toquei uma caixa dessa aqui de mar abaixo. Não saiu muito legal porque a acústica da sala lá da faculdade não é legal para tocar a caixa. Essa foto aqui, de quem? É a mãe Luzia, ela era uma parteira da época, ela era muito conhecida, né, por fazer parte, ela era bastante solicitada. Então ela também foi empregada aqui nesse prédio, que era a Intendência Municipal. Ela foi empregada pelo primeiro intendente de Macapá, o Tenente Coronel Coriolano Jucá, para ficar à disposição da intendência para fazer partes. Então ela trabalhava com a intendência fazendo partes, né? Mãe Luzia, por isso ela dá nome à nossa maternidade aqui Mãe Luzia. de Macapá. Mas ela tem alguma referência aí com o mar abaixo, a cultura aqui? Possivelmente acredito que tem. Eu tô confundindo ela com a dona... Tem outra senhora do mar abaixo, a dona... A história dela é meio complicada, assim, porque tem várias versões, entendeu? Assim, data de nascimento, de onde ela é e tudo mais. Tem algumas versões. Do mar abaixo é a dona... Tia Chiquinha. Tia Chiquinha, Tia Chiquinha, Tem várias pessoas. Aqui é da herança cultural, né? Getúlio, Venida. Esse aqui esse é diferente lá, porque eu tava falando agora aqui que eu toquei um desse, uma caixa de mar abaixo, fiz uma apresentação ali numa faculdade daqui. Ali é a caixa de mar abaixo, agora, aqui são os pandeiros do batuque. Pois é, esse aqui é o batuque, né? Esses aqui são do batuque, esses instrumentos aqui. Lá em cima, os três pandeiros são do batuque e a caixa cabaqueta é do mar abaixo, a caixa do mar abaixo. Qual é a diferença do batuque pro mar abaixo, assim? Em termos de música, assim, de ritmo mesmo, qual é a diferença? O batuque ele é mais alegre, o marabaixo ele era uma coisa mais de lamento. Hoje em dia está mudando um pouco, né? Digamos que o marabaixo era do negro escravizado e o batuque surgiu após o negro ser alforriado. Sim, mais divertido, mais alegre. Essa caixa aqui. Aqui o Janari Nunes, primeiro governador do Amapá. Ele é paraense, nasceu numa localidade lá do Pará. Direção do Território Federais. Criador do Território Federal do Amapá e o governador Janari Gentil Nunes, presidente do Brasil Getúlio Vargas. Criador do Território Federal do Amapá e o governador Janari Gentil Nunes. Exploração mineral do Amapá. Aqui o canteiro de obras da usina hidrelétrica do Paredão, década de 60. Primeira hidrelétrica do norte do Brasil. Toda uma história aqui. O Porto de Santana, onde era exportado o minério de manganês do Amapá para o mundo, década de 50. Espada de Cabralzinho aqui, o herói do Amapá. Uniforme de Cabralzinho. Esse aqui é um filtro de propriedade da Intendência de Macapá, 1895.
Cara, isso aqui é uma relíquia. Eu achei aqui um depósito de vinho do intendente Teodoro Mendes. Isso aqui é uma manta do intendente Teodoro Mendes. Tem umas espadas aqui também. Coleção de espada. Intendência Municipal. Esse aqui é o patrono do Museu Histórico do Amapá. O Joaquim Caetano da Silva nasceu em 2 de setembro de 1810 na atual cidade de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Em 1837, aos 27 anos, concluiu seus estudos de humanidades. Graduou-se em medicina pela Faculdade de Montpellier, na França. Em regresso ao Brasil, foi nomeado professor de português, retórica e grego do Colégio Pedro II, do qual foi reitor. Exerceu ainda as funções de diplomata, publicista e diretor do Arquivo Nacional. Aqui um pouco da história do Museu Joaquim Caetano. Isso aqui é o próprio Joaquim Caetano. Edificação histórica. Isso aqui. A edificação construída no final do século XIX, inaugurada em 1895, apresenta características do estilo neoclássico, observando em sua fachada a simetria de composição e o coroamento com frontão triangular em entablamento típico com arquitrave, friso e conija. A cobertura apresenta estrutura em tesoura de madeira e vedação em telha de barro em 2 águas. Então esse aqui é o museu Joaquim Caetano. Restauração. Vamos para o sítio arqueológico agora. Sítio arqueológico. Bandejas com apliques isomorfos. Procedência: bairro Pacoval. Fase Aristé, século 16 a 17. Olha aqui. É a urna funerária antropomorfa com grafismo. Procedência: bairro Pacoval. Fase Aristé, século 16 a 17. O bairro Pacoval, então, ele é bem antigo, porque essas urnas aqui são antiguíssimas. Sítio arqueológico do Pacoval. Em novembro de 1985, foi descoberto um sítio arqueológico em Macapá, no bairro do Pacoval, final da rua Piauí, por ocasião de escavações para a construção de uma residência do então prefeito de Macapá, Jonas Pinheiro Borges, 1985. Ali os operários... Deixa agora. Então, como eu estava falando, os operários encontraram urnas funerárias indígenas. O governo do Amapá, tão logo tomou conhecimento do fato, providenciou a interdição da área e comunicou o acontecimento à administração do Museu Paraense Emílio Gueild. Por sua vez, então aqui olha, Emílio Gueild, por sua vez, o museu providenciou a vinda de 2 arqueólogas que atuaram junto aos técnicos da Secretaria de Educação do Amapá. Foram realizados trabalhos de escavação, delimitação e sondagem para verificar a ocorrência de material arqueológico em profundidade. Após essa etapa, elaborou-se um projeto de salvamento das peças. O projeto foi aprovado, tendo como fonte financiadora o CNPq, e o apoio do governo do então território do Amapá. A pesquisa de campo teve início em 14 de janeiro, estendendo-se até 3 de fevereiro de 1986. Após o levantamento geofísico da área, seguiram-se os trabalhos de escavações com base nas anomalias detectadas paralelamente a esse trabalho. Foram feitas... Lê direito esse negócio aí. As anomalias
detectadas. Paralelamente a esse trabalho, foram feitas restaurações de algumas peças no laboratório do então Museu Costa Lima. Todo o material encontrado foi salvo e hoje se encontra sob a guarda do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva. É o museu que a gente está, então foram essas peças aqui. Ó. Isso aqui é uma bandeja com apliques. Bandeja com apliques zoomorfos, né? Procedência bairro Pacoval, fase Aristé, século XVI e XVII. Então isso aqui foi tudo encontrado no bairro do Pacoval aqui. Os caras estavam fazendo lá uma construção para a casa do prefeito lá em 1985. Encontraram, né? Uma riqueza arqueológica dessa aqui. Bora. Olha os detalhes aqui. Dentro de Macapá, né, cara? O que eu via muitas histórias aí é que eles encontravam muito, mas aí pelos municípios de Macapá, muito longe daqui do centro da cidade. Essas aqui foram encontradas a urna funerária procedência Curiaú, fase Aristé, século XVI e XVII. Curiaú também já é uma... Fica um pouco longe aqui. Esse ali atrás, Calçoene. São municípios aqui. Procedência Rio Vila Nova, Conani, Calçoene, do século XVI e XVII. Taubal, essa daqui sim de Taubal. Tartarugalzinho. Então é isso, a história é muito vasta da Amapá. E aqui, Tem bem ali contando a história dele. a urna do patrono do Museu Joaquim Caetano da Silva, doada pela família ao governador do território do Amapá na década de 50 do século XX. Aqui é a urna, né? Urna do patrono do museu, Joaquim Caetano da Silva. Cadê a história dele contada? Já falei sobre a história dele. Tem mais urnas aqui, coleção de líticos. Muito rica a história do Amapá, muita urna funerária. Santo Antônio da Pedreira. Essas aqui, ó. Vasilhame aqui, procedência Rio Caciporé, Vila Velha, Calçoene. Tudo do século XVI e XVII. Urna funerária com incisões, procedência Vila Velha, Caciporé. Oiapoque. Muito rica a cultura aqui. Vem aqui. As urnas do Cupixi, Porto Grande, outro município aqui de Macapá. Então, em 1997, a equipe do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva dirigiu-se ao local conhecido como Retiro do Bidu, na região do Cupixi, Porto Grande, onde seu proprietário, o agricultor Durielson Alves, ao cavar, olha só interessante, ao cavar uma fossa séptica, deparou-se com uma laje e sob ela um poço contendo 14 urnas funerárias. Aqui é a foto. 14 urnas funerárias antropomorfas completas, corpo e cabeça. O sítio localiza-se em área de terra firme, em um platô de elevação. As urnas funerárias estavam enterradas em um poço artificial em forma de bota, semelhante aos poços Cunani. Possui o mesmo padrão das urnas Maracá, ou seja, são urnas funerárias com a forma humana, sentadas em uma espécie de banco, com exceção dos braços que são colados ao corpo. Também possui a representação do sexo em todos os detalhes de coluna, orelhas, olhos, nariz e boca. Em relação às urnas Maracá, as chamadas urnas do Cupixi, possuem um acabamento refinado, sendo cobertas por um engobo branco e decoradas com linhas finas, pretas e vermelhas por todo o corpo. Infelizmente, após a descoberta, a grande maioria das peças depredadas ou desapareceu do local. Né? Foi depredada ou desapareceu do local. As peças que sobraram encontram-se hoje na reserva técnica do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva, onde estão sendo estudadas e restauradas. É muito importante a questão do museu, onde toda essa riqueza histórica do estado do Amapá.
pesquisa arqueológica no Amapá. Essa aqui foi... As pesquisas arqueológicas no Amapá ocorrem desde a segunda metade do século XIX. Tá meio travando aqui, porque eu tô com fome ainda. Né? Já vou... Estava fazendo exercício físico ali, tá meio na correria aqui. Né? Então, mas vai assim mesmo. Inicialmente eram realizadas por viajantes naturalistas e tinham caráter unicamente estilístico, com interesse apenas por peças inteiras e exuberantes. Os poços do rio Cunani, as urnas do Maracá, encontrado em cavernas. Né? O rio Maracá é um pequeno afluente da margem esquerda do rio Amazonas, localizado na região sudoeste do estado do Amapá, no município de Mazagão. Seus sítios arqueológicos surpreendem pesquisadores e cientistas no mundo inteiro pelo seu potencial, representado por uma série de grutas onde foram encontradas urnas funerárias antropomorfas, que possuem forma humana, isomorfas com forma de animais. Tá? Só para esclarecer um pouco aí. Então, esse aqui é o Museu Caetano, né? Reformado. E é isso aí. Então, esse é o Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva. Um pouco aí da história. Né? E é nóis. A gente tá para ir ali ver o pessoal do kitesurf, né, ali no Rio Amazonas. É isso aí, até um próximo vídeo aí. Vou mostrar um mapa para vocês.